Bom dia, pessoal. Sexta-feira, 4 de abril de 2025. Agora são exatamente 11 horas 33 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixa o like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isso, e antes de mais nada, só para não passar batido, eu não esquecer, meus parabéns ao Esporte Clube Internacional, o clube do povo, né? E a todos os amigos colorados inscritos pela passagem dos seus 116 anos, né? Enfim, como disse o Adams, o que seria do... Não, como disse o Adams, não. O Adams falou outra coisa bonita, é verdade, que eu já esqueci, mas eu já disse isso aqui outras vezes. O que seria de nós gremistas se não fossem os colorados, né? E vice-versa. Dito isso, né? Para quem não entendeu a referência, hoje é aniversário do Inter, 116 anos, ponto. Sexta-feira, friozinho em Porto Alegre, uma delícia. Quando eu acordei era 9h30, dizia 15 graus no celular. Deve ter subido um pouquinho, deve estar na casa dos 20. De qualquer maneira, dá para sentir frio só com a janela aberta e sem ar ligado. Em movimento já sem chamada por enquanto, só no Comfort, porque a minha prioridade é abastecer. Não estou na emergência, mas eu gostaria já de abastecer para dar ele no meio dia inteiro, sem ter que me preocupar com isso. Porque hoje deve ser um dia de bastante demanda, a primeira sexta-feira do mês. Não é quinto dia útil ainda, mas é como se fosse. E a temperatura tá boa, a cidade tá cheia. Então eu acho que vai ser bom hoje priorizar. Como sempre eu priorizei só chamadas dentro do edredom, né? Da grande região central de Porto Alegre, sem fazer periferia, sem fazer GPA, para não perder tempo, não rodar vazio. E vão esperar. E é só isso que eu posso fazer nesse momento. Esperar, sinceramente, que o estagiário esteja a fim do jogo, esteja a fim de colaborar comigo, né? E também com os meus passageiros, para que eles não tenham que esperar tanto tempo uma corrida. Aquele papinho furado de sempre. Tem tudo para ser um bom dia de trabalho, né? Estou bem fisicamente, a cabeça está boa hoje. Ontem eu saí irritado com a questão dos comentários negativos lá. Na verdade teve um comentário que não foi nem comentário no vídeo, foi uma DM no Instagram, uma conversa com uma pessoa que estava tendo já faz algumas semanas, trocando ideia, parceria e tal, que me pegou atravessado. E foi o gatilho, né? Eu acabei falando muita coisa que talvez não precisasse. Me obriguei a ver o vídeo de ontem, porque eu pensei, depois que eu não vejo meus vídeos, costumo não ver, até por isso não corrijo erros. Mas não vai parar nunca esse trânsito hoje aqui, tia, né? O pessoal tá na rua aí. Não corrijo erros de posicionamento de câmera, por exemplo. Eu vejo as coisas idiota, que era só ter feito assim, o assado, pra ficar melhor pra vocês e pra mim também. Não vejo, mas ontem, depois que eu postei o vídeo, eu me lembrei, comecei a pensar sobre o que eu tinha falado, né? Quando eu tava postando. Não sei se você já se deu conta, você que me segue no Instagram e você que me segue também no TikTok. Eu não falo muito do TikTok aqui, porque eu não engajo na rede lá, enfim, não interajo com o pessoal. Mas eu tenho postado todos os takes no TikTok e no Instagram, todos aqueles que tem menos de 3 minutos, porque é o limite que o Reels permite. E se você não tem tempo de ver esse vídeo, que demora 1 hora, 40 minutos, 50 minutos, me segue lá no Insta, me segue lá no TikTok. Vai ter todos os takezinhos, talvez às vezes fora de contexto, às vezes tu não entenda a situação, enfim, e tal, mas tá lá. Exatamente o mesmo conteúdo, só que dividido em 10, 15, 20 takes por dia. Eu posto depois que o vídeo vai ao ar, tá? Só para a prioridade do YouTube. Depois que eu publico o vídeo, eu tenho por hábito, já faz uns 2 meses que eu tenho feito isso, postar os vídeos
os takes no TikTok e no Instagram. Neste momento, então, ontem, quando eu estava fazendo isso, comecei a pensar no que eu tinha falado, no que eu tinha falado durante o dia, né, e tal. Daí eu, vamos ver esse vídeo aí, vamos ver de novo, vamos trazer de novo à tona. Eu não gosto de ver, porque às vezes quando eu passo raiva 3 vezes. Uma vez quando eu passei a raiva, outra vez quando eu gravo isso pra vocês, como agora, por exemplo. Não tô passando raiva nesse momento, mas enfim. E depois quando eu vejo o vídeo, eu falando sobre aquilo que aconteceu, é a 3ª vez que eu passo raiva. Então é muita raiva, não sei se vocês me entendem. Eu me dei conta que eu falei coisas que não precisava, sabe? Muita coisa foi desnecessária e tal. Então eu perdi um pouco a mão. Na real, eu perdi um pouco a mão. Mas de qualquer maneira, os comentários hoje foram super positivos. E eu só tenho a agradecer em relação a isso. Me deixou motivado. Eu olhei pra rua, vi o céu azul, pouquíssimas nuvens no céu, patati patatá. Pensei, é sexta-feira, quinto dia útil. Já tem fila pra abastecer naquele posto? Aqui tá 5,99 no Showbox. É um dos menores preços ainda, mas tem alguns ainda. Tem o posto Rota lá na Chile com a Ipiranga, na Ipiranga com a Chile. Ontem tava 5,73, mas ali varia muito o preço. Cada dia é um preço diferente. Não dá pra saber qual é a jogada daqueles caras lá. Se realmente é gasolina ou se é álcool fazendo de conta que é gasolina. E aqui eu já tenho mais costume com isso. Conheço há mais tempo esse posto. Posto Shell, que tem bem na frente do Zafra da Cavalgada, aqui na Avenida da Cavalgada, zona sul de Porto Alegre. E agora, qual a fila menor? Do motoqueiro, né? O motoqueiro tem bem menos capacidade de abastecimento do que uma SUV, por exemplo. Então, se tu vai entrar numa fila de combustível, sempre procura a fila que tem moto. É hashtag fica a dica. Tornou uma dinâmica mentirosa. Tocou, me obriguei a ligar X, enfim, vai embora. Tocou 20 pila pra rodoviária, 15 km com 13,50 de dinâmica, 27 minutos. Foda, né? Mas eu não vou fazer, não peguei rodoviária, não preciso. Hoje é sexta-feira. Não, rodoviária não. Eu recusei mais uma meia dúzia. Nesse naipe, sabe? Dizendo que tava pagando 13,50, 4 pila de dinâmica. Tu não enxergava isso, literalmente. 15 pila, peguei aqui na Otto 7 km pra Partenon, Joaquim Norberto, acho que é isso o nome da rua. Aqui, pegar aqui na Otto direita. Tô aqui na Escobar, travessa. Enfim, agora 11h51, agora formalmente pra cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés! Eu falei isso ontem, e daí eu acho que o colega do BID Mini Dolphin, lá de São Léo, escutou e foi pro posto me encontrar, querendo que eu pegasse o elétricozinho dele, né? Vocês viram o vídeo de ontem? É. Vai, Moisés! Os caras acreditam, tio. Desculpe, meu amigo, mas eu não gosto disso aí, tá? A fruta é aquela mesmo, a tradicional. Enfim, e sem juízo de valores. Que gente maluca, essa um casal que eu peguei lá na Otto. Trouxe aqui. Maluco não, ele deve estar com a vida resolvida. A casinha de madeira, quando mais bonitinha, não vou filmar pra não mostrar, porque parei, tem uma sombra bem na frente da casa deles. E eu vou aproveitar ela pra falar com vocês. Casinha de madeira bem bonitinha e tal, bem ajeitadinha. E... sei lá. A moça queria ver, 21 pila de Comfort daqui pra Andradas, pegar onde, né, da Intendente Azevedo. Tem que buscar 5 minutos. Tá, vamos dar ali. Vocês estão escutando? Agora escutou ou não? Tem um Argo branco à minha esquerda na frente, tem um HB20 nas minhas costas. Tudo pra ser Uber pela característica dos carros e tal. E um toque da 99. O toque da 99 me dá arrepios. Sabe? A coisa é tipo terrorismo, tá ligado? Não, é essa aqui não tem ninguém. Então deve ser aquele HB20 lá. Então vou lá buscar, por favor de buscar 5 minutos. Um dia como hoje, o ideal sempre é estar pifado. Sempre tá pifado. Mas essa coisa tá ok pelo centro, 21 pila para 20 minutos tá ok também. Daqui até o centro vai dar ok, uns 6 km, 7. Tô aqui no Partenon, Rua Joaquim Alberto. Peguei agora Silvio Romero. E agora vou ter que pegar aqui a Pedro Velho até lá
a Intendente Azevedo, bairro da Glória, 1,7 km. Mas aqui não é uma zona confortável, não dá para querer muita coisa também. E o destino dessa corrida me move, então isso é o mais importante. Então eu queria aproveitar, eu ia falar do casal ali, mas que delícia, cara. Deixa eu passar com a criança. O que eu tava falando mesmo do casal? Mas enfim, não vou falar mal do casal. O casal só a moça queria parar no boteco para pegar uma cerveja. São 12h14 agora. Isso aí era uns 5 minutos atrás, de uma sexta-feira. Ela já queria parar no bar para pegar uma cerveja. Que delícia, né? Pensei, pô, vida resolvida. Quisera eu. Ontem alguém me perguntou, por que tu não trabalha de madrugada, Daniel? Tem menos trânsito, menos calor, menos tranqueira, menos corrida também. Isso ele não falou. Eu respondi, mas aí, se eu trabalhar de madrugada, que horas que eu vou beber? Que horas que eu vou beber? Ao meio-dia de uma sexta-feira, de repente essa moça aí trabalha como Uber na madrugada. Mas não tinha cara de motor de aplicativo, pelo menos não tinha cara, né? Quer dizer que não seja. Rapidamente então, enquanto eu me desloco, ainda faltam 3 minutos para chegar ali, vou tentar ser breve. Faz muito tempo que eu não toco no assunto, no termo edredom. Como diz o Alexandre Fetter, a audiência rotativa, e tem bastante gente nova aí nas últimas semanas e tal, principalmente. Talvez não tenha escutado a expressão edredom, que eu cunhei há muito tempo atrás, mas muito tempo atrás mesmo, trazendo para a realidade de Porto Alegre. É a expressão que eu uso para delimitar no mapa a zona de conforto, entre aspas, né? Aonde eu, Daniel, e só lembrando que tudo que eu falar aqui é minha opinião, é minha experiência, não é regra, não está escrito em lugar nenhum, ok? Então não tem certo ou errado, existe a minha opinião. Se tu concorda com ela, show de bola. E se tu discorda dela, show de bola também, porque não tem coisa melhor do que o cara poder discordar, né? Mas enfim, eu defini lá na minha cabeça o edredom de Porto Alegre, que seria a zona de conforto, onde, na minha opinião, acontece tudo em relação à demanda, em relação à tarifa, em relação à segurança também, por que não? E o edredom, onde eu procuro sempre trabalhar. Só que daí vai ter dias e horários que não vai ser interessante, de acordo com o contexto, de acordo com várias situações, com várias variáveis. Mas em geral, trabalhar no edredom é garantia de pelo menos ter corrida, né? Pelo menos corrida. E o que é o edredom? Agora, para quem conhece o mapa de Porto Alegre, visualizem aí o mapa de Porto Alegre. Visualizou? Se quiser abrir no Google Maps agora, abre ele. Abriu. Pode ser no Waze também, se tu for preguiçoso. O edredom é tudo que está acima da Avenida Ipiranga, ou seja, o limite inferior é a Avenida Ipiranga. Tudo que está abaixo da Sertório, ou seja, o limite norte é abaixo da Sertório. E que tudo que está à esquerda da Antônio de Carvalho, barra Gomes de Freitas, Guadalajara, enfim, essa rua imaginária que seria aquilo que vai unir. É imaginário porque não tem uma rua só, né, nem uma avenida só, mas o que uniria no lado leste a Assis Brasil, a Sertório ali. Aí tem o Antônio de Carvalho, tem a Otávio Santos, Guadalajara, depois tem o Triângulo Assis Brasil, enfim, tudo que está à esquerda disso e à direita do rio, é óbvio, né? Tudo isso é a região do edredom. Então eu entendo que se não sairmos dessa região, não faltará corrida, né? Não faltará corrida. Tem regiões inseguras, claro que tem, né? Mas eu também julgo essa região talvez macro região, né? Macro região mais segura para trabalhar. Claro que vai ter dentro desse mapa, por exemplo, tem a Bom Jesus, vai ter gente me criticando, mas Daniel, ok, mas a segurança na Bom Jesus é relativa. Os guris lá não fazem nada contigo, a não ser que tu ratear. O problema lá é se tu te envolver no meio de um conflito com, né? Enfim. Mas em geral é de boas fazer lá, trabalhar lá.
Tá? Então esse é o edredom para quem nunca tinha escutado falar, é onde eu sempre procuro trabalhar, principalmente em dias como hoje, que são dias movimentados, dias de alta demanda. Evitar sair fora disso para não perder tempo, não voltar vazio, não rodar vazio, não... enfim, tá sempre perto do passageiro, mesmo que às vezes esse perto seja 6 minutos. Até porque não estou ainda no edredom, né? Estou... Desculpe, cortou porque teu alerta de cheguei e adivinha se o passageiro tá aqui. Ah, isso é foda, sabe? O cara roda 5, 6 minutos pra buscar o passageiro não tá. Ah, é de cair os butiá do bolso, sabe? É muito decepcionante isso, cara. Que merda. Bom, eu só ia concluir dizendo que eu não tô no edredom ainda. Eu estou abaixo da Avenida Ipiranga, bairro Partenon. Errei a casa, tá lá ele, ó. Eu vou levar pra não perder esses 6 minutos. A viagem é boa. Mas pode ter certeza que o Ricardo tá bloqueado na minha vida. Nunca mais ele vai me ver. Nem mais magro, nem mais bonito, nem sem barba. Ricardo? Filho da puta. Feito aqui. Vocês estão vendo aquela plaquinha ali na frente? Não é de táxi. Hoje não parei num ponto de táxi. Eu parei no fim da linha do que onde foi o fim da linha. Um dia foi o fim da linha da lotação Rio Branco. Apesar dali estar dizendo auxiliadora Anitta, aqui era da Rio Branco na época, que eu usava a lotação para vir pro centro resolver as questões lá da Twin 7 quando eu era boy. E enfim, a lotação Rio Branco, para quem não sabe, é a lotação do travesseiro, né? Ela rasgava o travesseiro, todo ele, puffs e travesseiro, ia rasgando lá, subindo, não sei o que, babá. Carregava todas as velhas pra cima e pra baixo, de um lado pro outro, pra lá e pra cá. Talvez a lotação Rio Branco fosse a que tivesse mais número de carros, fosse a linha mais ativa, né? Entre as linhas de lotação de Porto Alegre, durante muito tempo. E o que aconteceu com a lotação Rio Branco hoje? Adivinha? Não existe mais, foi desativada. Por quê? Porque as velhas que andavam na lotação Rio Branco, sabe onde elas estão agora? Enchendo o teu carro. Exatamente. Todas migraram pro Uber, porque o Uber é mais barato, porque o Uber é mais rápido, porque o carro do Uber é cheiroso, porque o Uber é querido. Patati patatá. Ou tô errado aí? Essa é a realidade do transporte público de Porto Alegre. As linhas curtas de lotação. Sim, dá pra dizer que a Rio Branco era uma linha curta. Eu não lembro onde era o fim da linha dela. Acho que nos últimos anos ela ia até o Iguatemi, não tenho certeza. Mas, né, não passava de 10 km, talvez, todo o trecho dela. Enquanto as linhas para Zona Sul, para Zona Norte, elas existem, ainda funcionam, estão sempre lotadas. Restinga, Belém Novo, Parque dos Maia, Leopoldina, por exemplo, elas aí funcionam bem. Porque Uber para essas regiões, 12 pila. Tá, chega de falar bobagem. Padre Tomé 210, pegar a Isabel, levar pra Venâncio 1117, o restaurante Fontana, né? Restaurante Fontana. Mas sobre então finalizar o assunto das lotações, linhas curtas de lotações não existem mais porque não ficou atrativo pro passageiro. Uma vez que a passagem hoje acho que é 8 ou 9 reais, sei lá. Se tu pensar, a viagem curta de Uber é quase isso, né? E a gente pega na porta e deixa na porta. E ainda espera as madame, não é verdade? Ou tô errado, né? Enfim. Assim como linhas curtas de ônibus, pelo mesmo motivo, não existem mais, né? Ou foram aglutinadas, 2, 3 linhas próximas, viraram uma só. Por exemplo, a Santana barra Jardim Botânico, só para dar um exemplo, né? Eram linhas parecidas no seu trajeto, hoje é uma só. Tem bem menos oferta, tem bem menos horário. Por quê? Porque os passageiros preferem vir de Uber, né? Eu não acho isso legal. Eu acho que a concorrência tinha que ser... a gente tinha que ganhar na qualidade, não no... A gente só ganha porque é barato, na realidade. Essa é a realidade. A gente ganhou esse passageiro porque é barato. Não porque... Porque, né? Não é por isso. Meio-dia 42, eu queria falar sobre outra situação que aconteceu comigo quando eu vinha trazendo o rapaz esse aqui pra
pra Rua da Praia, que nunca tinha acontecido na minha vida. E achei bem interessante e fiquei com inveja do motora da ambulância. Eu quero um daqueles pra mim. Depois eu falo aí, no primeiro momento de intervalo. Espero que eu lembre desse assunto, que eu achei bem interessante e pra mim foi uma novidade. O que aconteceu comigo no trânsito. Uma véia de um Gol e um motora de ambulância. Cadê a Isabel? 210. Pegar o Bernardo agora no Clínicas e vou levar lá pra Astareia, 23 pilinhas. Vinha eu então com o Ricardo lá pra levar pra Rua da Praia, ali pela João Pessoa. É uma dica de trânsito agora. O trecho entre a João Pessoa, da João Pessoa entre a Princesa Isabel e Ipiranga, ele é sempre uma tranqueira, né? Mas se tu for analisar, a tranqueira só tem um motivo: a inércia dos bunda mole. É literalmente isso, a inércia dos bunda mole. Eles não conseguem, né, Moisés? Acontece que ali são 3 faixas até o Palácio da Polícia, sendo que a faixa da direita ela é de acesso obrigatório para Ipiranga, e as 2 centrais, a da esquerda e a do meio, por exemplo, no caso, só para seguir reto na João Pessoa. Se tu está pelo lado direito da João Pessoa, tá? Se tu está pelo lado esquerdo é mais tranquilo. Ali flui melhor. Por causa desse gargalo e porque a sinaleira da Ipiranga é muito rápido, sempre tem um arranque-par ali inacreditável e por vezes tu fica 2 ou 3 vezes naquela sinaleira. 1h da tarde, que é o horário agora, às vezes tu passa 10 minutos para fazer esse trecho entre a Princesa Isabel e a Ipiranga. Vou ter que continuar no próximo take. Eu cheguei no Hospital de Clínicas. Mas eu quero que eu contar. O meu objetivo é contar o que aconteceu com o motora da ambulância. Na sequência eu conto. Mais um bloqueado com sucesso. Bernardo ansioso chamou no Clínicas. Acessei o acesso, com perdão da redundância ali do Clínicas. Estava ele no meio da rua, descendo, correndo, querendo me pegar na Ramiro antes de eu entrar no hospital. E fez eu parar no meio, assim, sabe? Você parou na minha frente, assim. Eu olhei pra ele, sentou o Bernardo. Disse, já veio 2 carros atrás de mim. Pá! Isso bem feito. O Bernardo escutou, eu também. Mas eu não levei pra mim aquela buzina. Eu disse, pô, Bernardo, tá de sacanagem comigo? Falei pra ele. O que houve? Pô, me abordar no meio do caminho, trancando o trânsito ali por cima. Porque tu não me esperou lá em cima na área de desembarque. Eu queria ver se eu conseguia te pegar antes de entrar aqui dentro. Assunto encerrado. De lá até aqui, não se falou mais nada. Nada. Bloqueado com sucesso. Nunca mais eu quero ver a cara dele na minha vida. Para concluir o assunto então da ambulância. Então voltando ali, eu vinha pela João Pessoa, pelo lado de 19 pila pra Jari. Bate e volta não. Pegar na Jari, trazer pra Jari, bate e volta e levar na escola. Não, nem pensar. Esse horário nem pensar, não existe a possibilidade. Peguei ali a João Pessoa pelo lado direito, 3 faixas, a da direita é para acesso exclusivo, obrigatório a Ipiranga à direita. E ali na pista do meio, da pista da esquerda, ficam os bunda mole, os amadores, tudo naquele arranque-para. A sinaleira é muito rápida, fica aberto uns 30 segundos e o pessoal fica assim, 11 pila pra onde? Não, buscar 7 minutos também não. Fica ali, acendeu. Quando você dá conta que acendeu, já tá no amarelo. 17 pila pra onde? Visconde do Rio Branco, vamos dar ali. Pegar aqui na Veranópolis. Falei, eu ia falar no final, mas enfim, 13h24, tô aqui na rua Azavia do Sodré, onde eu trouxe o Bernardo lá do Clínicas. Bom, eu tava indo pela direita então, para acessar, para comer, passar por cima de todo mundo e entrar lá na frente, numa vaga que sempre acontece entre esses bunda mole que ficam rateando na sinaleira. E tava tudo certo até que abriu a sinaleira. Tava aqui bem na frente do Palácio da Polícia, tinha uns 4 carros na minha frente para acessar Ipiranga, né? Então eu era o 4º da fila. Daí nisso abriu o sinal e o carro na frente à minha esquerda, no caso a minha diagonal, se foi, e do meu lado tinha uma véia num Gol que ficou rateando. E era exatamente isso que eu precisava, alguém que rateasse para entrar sem furar fila, sem gerar transtorno, constrangimento. Só que o idiota que estava na minha frente não foi
E daí eu não conseguia acessar a esquerda, porque senão eu ia bater nele, tá ligado? Quando ele resolveu se mexer, a véia começou a se movimentar bem devagarinho. Eu disse, tá, agora é a deixa pra eu acelerar essa e entrar na frente dela. Quando eu larguei o pisca pra esquerda, o que a véia fez? Emparelhou comigo. E me carregou lado a lado, de propósito, valendo de propósito, até chegar na Ipiranga. E quando eu cheguei na Ipiranga, tipo, claro, eu não ia dobrar direita, eu ia me jogar de alguma maneira, né? E aí, pra minha sorte, veio o motor da ambulância. Atrás dessa veia, num Gol branco, tinha uma ambulância. Não sei se era da SAMU, mas era uma ambulância. E daí nisso ele fez... Eu pensei, esse sinal deve ser tipo vai, né? Eu entendi que era esses vai, né? Só que eu titubeei. Fiquei na dúvida, porque afinal de contas era uma ambulância e eu não tinha me ligado se ela estava em ocorrência ou não. E daí nisso ele vai, num megafone. Só que claro, ele não pegou e colocou o megafone pra fora. O megafone devia estar instalado ali no carro. Eu só escutei aquele vai. Não, vai não. É entra. Eu senhor, o motora tem um megafone. Eu quero um desses pra mim também. Imagina eu dando show de piti, dando piti, gritaria no meio das veias na Anitta Garibaldi. Vocês já viram isso? Eu nunca tinha visto. Uma ambulância com megafone, tava embutido, né? Não colocou a cara pra fora e gritou, vai, entra. Ele só falou lá, provavelmente ele tava dirigindo, devia ter um microfone com ele, e o som saiu, entra. E eu nunca tinha visto isso em ambulância, né? Carro nenhum, uma situação dessa, assim, embutido e tal. Claro, tu vê os carrinhos de som, aquela coisa toda, mas assim, do jeito que tava naquela ambulância, achei perfeito. Isso é tudo que eu preciso. Então, se você trabalha com sonorização, quiser colar comigo aqui, ó, vamos fazer um bem bolado, né? Tu bola aí um megafone com microfone pra gente instalar aqui no Moisés e a gente anuncia esse produto. Tenho certeza que vai ter um monte de retardado na rua fazendo. Não, esse aí não é meu passageiro, é Tabata. Enfim, pegou a dica? Eu adorei essa história e eu só quero ver eu na próxima esquina gritando não. Parou assim como que vai a merda. Sem tirar 7 corridinhas, 2h12 da tarde. Sem tirar 7 corridinhas, 2h12 da... Sem tirar. Primeira é o X. Todas as outras Comfort. Sexta-feira, né? Sextou, é isso aí. 7 corridinhas, 2h13 da tarde. Que vai dar pra ilustrar. É isso que eu queria dizer. Exatamente isso que eu queria dizer. Tô aqui na travessa Américo Silveira, na zona norte da cidade, bairro Cristo Redentor. E fazia muito tempo que eu não pegava Assis Brasil desse trecho, nesse horário. Cadê o Moisés? O Moisés tá aqui, ó. Travessa Américo Silveira. Essa aqui é a rua Zeca Neto. Essa aqui é a Avenida Assis Brasil. Essa aqui é a Avenida do Forte. Assis Brasil, como é que tá? Olha só como é que ela tá. Olha só como é que ela tá. Olha só como é que ela tá. Enfim, pra quem é de Porto Alegre, principalmente pra quem é da região e tá acostumado com isso, isso não é nenhuma novidade, né? Nem pra mim, que não estou acostumado com isso. Eu lembro uma vez que eu por algum motivo ali a minha vontade, não lembro, eu fiquei acho que umas 3 horas fazendo corrida aqui, porque tocava e eu fazia, e corrida em cima de corrida. Esse cabo tá com problema. Cada vez que eu viro o celular falar com vocês, ele desconecta. 9h57, Alberto Silva, Passos Brasil, 5862 é pra lá. Cala a boca, merda! – 5862, Avenida Alberto Silva 455. Eu sei, não é avenida, é rua. Boca aberta. Ok, entendi. Cada vez que eu viro o celular falar com vocês, cada vez não, mas várias vezes que eu viro o celular falar com vocês, ele desconecta ali. Tá com esses carros vagabundos, né? Não adianta, tem que ser original. Eu não achei original, só teria comprado. Na verdade eu procurei, né? Parei no posto e comprei o que tinha. E esse eu paguei caro, por exemplo, por sinal eu paguei 70 pila esse cabo aqui. Tá, mas não é pra falar sobre o cabo. Fazia tempo que eu não passava. Uma vez eu fiquei aqui 2-3 horas aqui trabalhando, ia e voltava, não sei o que. Todas as corridas eu tinha que pegar esse Brasil.
Daí eu me prometi naquele dia assim, não, Daniel, não dá pra fazer esse Brasil de tarde. Assim como não dá pra fazer os Aranha de tarde, não dá pra fazer um monte de coisa de tarde, né? A não ser que tu queira passar raiva em cima de raiva. E de fato eu não faço mais isso. Só que agora eu vim assim, tipo, meio que de sangue doce. Eu até pensei quando eu recebi a chamada aqui para Américo Silveira. Acho que dá pra ir. Entre o Bourbon Valig, que fica mais ou menos o que? Um quilômetro, talvez menos, e a Zé Caneta, acho que foram uns 10 minutos no arranque para. Sabe por quê, né? Não tinha nenhum acidente, não tinha um incêndio, não tinha nenhum bloqueio, nenhum carro de bombeiros na frente. Que tem um bando de filho da puta, bunda mole, que se arrasta a meio por hora. É isso que dá as tranqueiras. Não é a quantidade de carro, é a quantidade de anta que tem no trânsito. É isso que dá tranqueira. E só para não passar batido, agora eu vou pegar uma corrida um pouquinho mais adiante na Cidade Brasil. Mas é para depois do Triângulo 5862, é na altura do bairro Sarandi. E depois eu fujo pela Sertório, se bobear, sei lá, por onde. Evitar Cidade Brasil como se não houvesse amanhã. Hashtag fica a dica do diário de hoje. Evite Cidade Brasil como se não houvesse amanhã. Cadê lá o Eliote? Mais um que não entra mais no meu carro. Hoje eu tô distribuindo o bloqueio, não quero nem saber. Uns caras mala não me interessa, sabe? Os caras mala, mal educado, egoísta, não me interessa. Esse velho que eu trouxe veio ansioso, já deu a perceber pela mensagem, né? Eu mal tinha recebido a chamada dele, aceitado a chamada dele, vocês viram no take anterior. Já mandou mensagem, Avenida Alberto Silva 455. Exatamente o que apareceu no aplicativo, só que ele tá errado, porque não é avenida, é rua. Mas isso deixa pros chatos que nem eu, né? Criticar. O velho veio criticando, ele precisava falar alguma coisa, né? Ele entrou conversando, dizendo que eu tinha que fazer o retorno, que não precisava pegar esses Brasil, que eu podia ir pela Joaquim Silveira, porque não sei o que, era na esquina com a Sertório. Ele desceu no lado oposto pra gente ganhar tempo e deu tudo certo. Em relação a isso, nota 5 pra ele. Só que o velho é um mala. Ele foi só passar no buraco ali na Cidade Brasil, porque ele começou a discursar sobre os buracos da prefeitura. Ok, a cidade tá toda esburacada, tá uma merda. Mas ele dá, larga e deu, né? E não, o cara começa a remoer. Não, porque não sei o que, porque o fulano, que o empreiteiro, que o prefeito. Não tô defendendo ninguém, só que eu não gosto dessa coisa nos meus ouvidos, tá ligado? Não gosto. Falamos, beleza, o assunto tá encerrado. Vamos pro próximo assunto, ou encerra o assunto, de vez. Não quero conversa, eu não tô aqui pra te conversar. Tô aqui pra te levar. Enfim, acabou a viagem, bloqueado com sucesso. O resto é resenha. Eu tô vindo aqui em direção a... Tô vazio, sem chamada, só no Comfort, em direção a Ecoville, porque eu acredito que possa ter uma demanda daqui. E com uma corrida boa na minha cabeça, daqui pro bairro, imagina, 50 pila essa hora. Seria ouro. Ia fazer uma gritaria se tivesse essa corrida. Enfim. Mas eu tô indo, na verdade, em direção àquele posto que tem lá que eu gosto. Ele é espaçoso, vazio. O posto da rótula ali da Francisco Bittencourt com a Avenida Ecoville. E ali eu vou mijar, porque eu preciso mijar. Eu vou almoçar, porque eu tenho que almoçar. Agora são 2h30 da tarde, tá no horário mesmo. E eu vou ficar ali. Se por acaso, até eu finalizar meu almoço, não tocar Comfort, daí eu ligo o X e com certeza eu escolho uma merda para algum lugar da cidade. Porque para X eu estou excelentemente posicionado, né? Bairro popular, quase periferia, fora do edredom, só para não passar batido, já que eu trouxe esse assunto hoje, né? Zona norte da cidade, bairro aqui sei lá o que bairro isso aqui. Acho que bairro é Sarandi, né? Loteamento Ecoville à direita, lá no final tem o bairro, a Vila São Jorge, São Borja, bairro Santa Rosa de Lima, enfim, bem na meiuca da Zona Norte aqui. Então é isso, eu vou... Aqui eu consigo pegar a esquerda lá, consigo, né? Se eu atravessar aqui essa rua, eu pego a esquerda lá, sai no posto. Senão é só fazer um retorninho na frente do condomínio. Enfim, 2h30 da tarde. Mesma teoria ontem de Canoas, São Léo, Gravataí, Cachucha, esse horário. Não vai pra esses lugares, não sai do edredom, Daniel. Hoje mesmo tu falou disso. Senão tu vai ter que te submeter, vai ter que ser uma putinha. Ontem quando eu fiz o comentário da putinha, não vou trazer esse assunto de novo, senão vai ter gente ofendida com certeza. Mas teve um colega que não entendeu o que eu falei
algum comentário atravessado ali que eu não gostei. Mas sabe o que eu vou fazer, né? Vou começar a ignorar. Aliás, vou continuar ignorando. Não saia de dedão, sabe por quê? Porque daí tu vai ter que fazer uma corrida de 15 km, se contentar com 22 pilas. Que nem ontem eu voltei de Canoas por 25,99. Uma viagem de 21 km, se eu não me engano. Lá do Igara pro Jardim do Celso, pros Rossi, né? É o que eu vou fazer mais ou menos agora. Eu almocei, deu uns 15 minutos, agora são 12 para as 13, então deu até mais, uns 15, 20 minutos a minha parada toda. Com o Comfort ligado, nem a merda me mandou. Mas isso não é novidade, que não ia mandar a merda o Comfort. Isso não é novidade. Aqui não é uma região confortável, apesar de eu estar ao lado de um condomínio de rico. Errei a rua? Não errei, tá certo, é só ir lá. Dobrar direito e pegar na Sertório ali no plano 100. E daí tá. Daí chega um momento que o cara pensa assim, tá, agora vamos ligar o X, né? Eu não quero ficar 2 horas parado no posto. Que nem certos colegas ficam aí esperando a corrida boa no Comfort, só pra não ligar o X. Não. Eu não sou desses. E para de me encher o saco. Daniel tá defendendo fazer corrida de 15 km para 21 reais, mas é claro que não, isso aí eu tô sendo abusado agora, literalmente. Eu tô sendo estuprado, literalmente, mas o erro foi meu de ter vindo para cá. Eu que escolhi vir para cá por minha livre e espontânea vontade. O pior foi isso. Eu saí de lá desses Brasil com a Sertório e vim até aqui vazio. Por interesses, né? Eu queria parar naquele posto, almoçar e tudo certo em relação a isso. Cada um tu quer chegar com esse assunto, Daniel. Daí tu liga o aplicativo. Eu ligo o X no caso, né? Daí tu sabe o que vem, né? Sabe o que vem. Daí tu tem que escolher uma entre as piores. Tu tem que escolher uma entre as piores. E qual que tu vai escolher entre as piores? Aquela que vai te levar pro destino bom, vai te colocar de volta dentro dos puffs. Então no próximo, no take, eu já falei já refalei, né? Já trouxe à tona novamente o assunto dos puffs, do edredom. Depois eu vou retomar os puffs, o travesseiro e o tapete e as almofadas, né? Cada um no seu tempo. Que são as regiões que eu dominei dentro da cidade de Porto Alegre, que eu procuro trabalhar, né? Porque o edredom é muito grande, então por vezes é bom focar só numa certa região. E no caso agora eu vou pegar a Daniela aqui do outro lado da Sertório, tem que fazer um retorno ainda pro lado de lá, para levar lá para José do Patrocínio por 21 reais, uma viagem de 15 km. É um estupro, né? É. Mas todas as outras que vieram antes dessa, a relação era parecida. Eu tinha que buscar 8, 10, 15 minutos e levar para lugares piores, talvez, que o Ecoville. Então por isso que eu digo, não saia de edredom. Se você não é de Porto Alegre, não sabe o que é edredom, invente uma região na sua cabeça, com critérios, é óbvio, onde as coisas acontecem na sua cidade. Defina, invente, não defina. Trabalha ali focadinho dentro dela, né, para evitar esse tipo de abuso do estagiário. E tudo isso é culpa dele. Tá fechada aquela ruazinha ali, ou não? Não sei onde ele tá mandando eu entrar. Tem um caminhão ali, tchau. Enfim, pegaria a Daniela, levar lá pra puta que pariu da José do Patrocínio. Deixa eu fazer uma correção aqui. No take anterior eu falei sobre um comentário atravessado que talvez do colega que não tenha entendido o que eu falei das putinhas ontem e tal. Na verdade quem não entendeu fui eu, e caiu minha ficha depois. E ele tem toda a razão. E não tem nada de atravessado no comentário dele. Só para não passar batido, recapitulando, ontem eu citei putinha em determinado momento do vídeo, se referindo ao fato de fazer qualquer coisa. Isso é uma abordagem da palavra. E no meio da tarde eu citei o fato de eu ter carregado uma passageira que se disse puta, garota de programa. Palavras ditas por ela, eu só repeti e trouxe a história que aconteceu comigo no passado. São duas situações completamente distintas na minha cabeça. A putinha da Uber é uma coisa e
a puta passageira é outra completamente diferente. Daí o colega fez um comentário atravessado, que não é atravessado, e ele tem toda a razão, dizendo que as putinhas ganham muito mais do que nós e não precisam se locomover muitas vezes, né? Não tem deslocamento, não tem custo de gasolina, não tem, enfim. E eu respondi pra ele, pensando na puta passageira, que eu não fiz nenhum tipo de crítica à profissão, e sim ao comportamento dela, ok? Mas o meu colega, nossa, na verdade, inscrito desse canal de merda aqui, que tá todo dia, por sinal, dando os pitaquinhos dele, tá tudo certo. Ele se referiu ao fato de eu estar criticando o fato de estar sendo uma putinha da Uber. Entendeu meu raciocínio, a volta que eu dei? E dizendo, só um pouquinho, Daniel. Não foi essas palavras que eu usei, mas foi isso que eu entendi. Só um pouquinho, Daniel. Uma putinha, tu não pode estar dizendo que tu tá igual uma putinha da Uber. Uma putinha ganha muito mais do que tu, motorista aplicativo. De fato, é verdade. Trabalhos completamente diferentes, né? Não tem comparação. Mas, se eu disser que estou parecendo uma putinha da Uber, que nem eu falei no take anterior, vindo para uma corrida de 15 km a 21 reais, está completamente errado. Porque daí significaria dentro da realidade que eu estaria fazendo uma corrida super faturada. Da Stephanie, por exemplo. E que não foi o caso. Então, esqueça o termo Alex, meu bruxo, tu que trouxe a palavra pra minha boca, foi tu que colocou a putinha na minha boca faz uns 3, 4 dias naquela tua postagem no Insta que tu me mandou na segunda-feira de noite, se não me engano, ou na terça, dizendo, finalizei, a meta agora era 9 horas da noite, se não me engano, mas tô me sentindo uma putinha da Uber. E daí acabou que depois eu trouxe esse assunto pra cá de novo, esses dois caras foram e voltaram. Não, são só uns trabalhadores, mas achei estranho, porque agora o cara veio pela esquerda e outro pela direita. Não, tudo certo. Não, tá errado esse termo, a gente vai ter que achar outro termo pra se referir quando a gente faz qualquer coisa, né? Porque a putinha faz qualquer coisa, mas ganha pra isso, né? Ganha bem, dependendo, né? Dependendo do cliente, principalmente. Ganha bem, né? Então, não falamos mais sobre putinha, tá? Eu prometo que não vou mais trazer esse termo, até pras gurias que fazem isso, ou pros guris que fazem isso também, não se sentirem ofendidos ou qualquer coisa que eu valha. Trocou 7,98 para Santa Casa, mas bem capaz que eu vou para Santa Casa por 7,98. Bem capaz. Então agora deixa eu finalizar esse take aqui e começar outro, que daí eu consigo cortar em 2 e postar os 2 no Insta. Se fica um takeão, no Insta não aceita, tem que ser no máximo 3 minutos. O cara tem que pensar em tudo, inclusive nisso. Só que eu não penso, infelizmente. Se pensasse, esses dias eu estava pensando, com a quantidade de horas que eu tenho filmadas e gravadas, com isso aqui de edição, eu já estaria rico. Só vendendo produtinhos no Insta, né? Mas não. E tá tudo certo. Se eu tivesse rico vendendo produtinho no Insta, eu não estava sentado carregando passageiro. E daí o canal não teria sentido, né? Diário de um Uber que não dirige, que não carrega passageiro, um Uber que só vende produtinho não, né? Então vamos devagar. Agora eu aceito bem bolado que eu trouxe a ideia mais cedo do megafone. Eu gostaria de ter um megafone de fato, de direito. Eu até pensei na estrutura. Coloca o megafone aqui dentro do carro, ali no motor ali, de forma que ele emita o som para fora, né? Não pode atrapalhar o funcionamento do veículo. Eu não entendo nada disso. Tu que trabalha com som que deve saber. E coloca um botão aqui atrás um botão aqui dentro do carro para que eu aperte e libere o som para rua quando eu quiser, né? Porque senão vai todo mundo tá escutando Washington Luiz para Fernandes Vieira buscar 2 km nem pensar. Tô só no Comfort e tá uma merda igual, né? Coloca um botão aqui, no momento que eu clico o botão aqui, libera o som pra rua e eu xingo. Pá, vai-te a merda! Não sei o que, microfonezinho aqui na lapela, por exemplo. Enfim, eu acho que isso é bem fácil de fazer. Então tu que é sonorizador, trabalha com isso aí, quiser fazer um memolado, tu me dá o equipamento, eu divulgo a tua marca, tu vende meia dúzia, paga os teus custos. Se der certo o negócio, de repente a gente faz parceria, né? A gente faz parceria, coloca a marca lá, não sei o que, bababá, e tocamos horror.
também tem que ver se isso é legal, né? Imagina, daqui a pouco tem meia dúzia de carro numa Independência, vai a merda, sai da frente, puta. Acho que não é legal, na verdade, né? Acho que na real não é legal uma coisa dessa, visto em relação a trânsito, né? Mas um gritinho ali, um gritinho a colar, pelo menos vai me ajudar a descarregar as energias negativas naquele momento, né? Claro, eu posso estar criando aí conflitos com o trânsito. Daqui a pouco o cara vai sair do carro, vai vir e vai me dar um tiro na cabeça. Enfim, jogado a ideia. Se alguém tiver interesse em colar junto, fazer uma historinha, uma brincadeira dessas, me dá o equipamento, eu divulgo, tu vende meia dúzia, tu paga o teu custo, depois a gente analisa. Ó, vale a pena produzir isso aqui. Vamos investir numa marca, beleza? Beleza. Não tá errado, os caras estão brigando no trânsito por causa do megafone. Deixa quieto, saímos de fininho e pianinho. Mas que eu gostaria de ter esse equipamento, mesmo sendo ilegal perante código de trânsito, a responsabilidade é toda minha. Eu que me viro com os guri nas blitz, né? Vamos finalizar e agora falar finalmente sobre os puffs. Seguimos aqui no meu lugar, cortei de novo o take, porque vou deixar 3 minutos e jogar lá no Insta. Então tá, edredom já falei mais cedo, né? Espero que tenha entendido. Puffs! Onde estou agora é a porção oeste do edredom, tá? Ou também a região central, que na verdade geograficamente não é a central da cidade, que engloba basicamente o centro histórico da cidade e seus bairros limítrofes. Cidade Baixa, por exemplo, onde estou agora, tá? Mas para ficar fácil de tu entender onde ficam os puffs olhando para o mapa da cidade, então volta lá na telinha aquela do Google Maps que tu abriu mais cedo com o mapa de Porto Alegre e traça aí, se tu não sabe eu vou te citar, a segunda perimetral de Porto Alegre. A terceira todo mundo sabe, a primeira alguns sabem, mas não interessa, não vem ao caso agora. A segunda perimetral começa lá no Hospital Mãe de Deus, na Avenida José de Alencar, segue por ela a Zenha, segue por ela a Princesa Isabel, segue por ela Silva Só, Mariante, Goethe, e segue por ela Félix da Cunha até chegar na Avenida Farrapos, tá? Então, sacaram que isso aí é uma via que não, como perimetral não tem nada, mas um dia lá atrás foi pensada para ser, né? Uma avenida que circundasse, digamos assim, esses bairros, uma conexão de avenida, né? Uma conexão de várias avenidas. Essa é a segunda perimetral. Tudo que está entre o Rio Guaíba, agora já me perdi o que é oeste e o que é leste aqui. Tudo que está entre o Rio Guaíba e a perimetral, a segunda no caso, a segunda perimetral, são os puffs. Daí tu vai ver bairro Menino Deus, Praia de Belas, bairro Cidade Baixa, Centro Histórico, Bonfim, Rio Branco, parte dele, né? Porque outra parte do Rio Branco já fica pro Travesseiro, que é quando eu chegar no Travesseiro eu falo. Bairro Floresta, parte dele também, enfim, né? Centro, Independência, todos esses bairros aí que faz esse grande conglomerado em torno do Centro Histórico. O cara pegou a pomba bem agora ali, o ônibus. Eita, deu no meio do bichinho, tia. Já morreu, já tá morta. Mas foi instantâneo o negócio. Acabou de passar aqui um ônibus, via mão, passou em cima de uma pomba. Tá? Esses são os puffs. É uma região altíssima demanda dentro da cidade de Porto Alegre, super indicada para trabalhar. Só que nesse horário, por exemplo, às 3h30 da tarde, não tem demanda comfort. E as que vieram foram recusadas com sucesso. Então deixa eu ligar X que eu preciso trabalhar e ganhar dinheiro. Impressionante, cada quadra da cidade tem um beach agora, né? Falta um pra ela só pra ter vindo do beach. Mas tá tudo certo. Tomou banho direitinho. Tá até cheirosa, inclusive. Largou, jogou. Lá tendo ela, pessoal. Largou aquela bolsinha da raquete em cima do banco. Eu pensei, tá, fudeu, né? E fui pego desprevenido, não sabia que era um beach. Tô aqui na André Belo, Menino Deus. Aqui não sei se é Menino Deus ou Cidade Baixa ou Ilhota. Ilhota, já viram falar na Ilhota? A Ilhota é isso aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Dá pra ver bem direitinho no Waze agora aqui, ó. Avenida Getúlio Vargas no primeiro plano, ao fundo tá a Avenida Érico Veríssimo e à direita a Avenida Ipiranga. Vocês percebem que isso aqui
Parece ser uma ilha? Sim, um dia foi. Essa região ali onde nasceu Lupicínio Rodrigues. Já falei sobre isso aqui, tô me repetindo hoje bastante, né? Que graças a Deus, ou graças a teu joinha, teve bastante inscritos novos essa semana. Então tem gente chegando agora de paraquedas, não sabe de onde eu vim, não faz ideia pra onde eu vou e muito menos do que eu me alimento, né? Tu tá vendo esse take aqui na metade, mais da metade do vídeo, e ainda não deu um joinha, tem um mala. Fiz um bate-volta a partir da onde eu tava antes, na agência de patrocínio, né? Depois de esperar Comfort, que nem agora. E o estagiário de cozinhar. Liga X, fui no Humaitá não, no Caldeira Navegantes, apesar de ser na mesma região, né? E daí voltei da Brasil pra cá. Fui e voltei, bate e volta. Boa voltinha, deu meia hora mais ou menos, 28 pilinhas eu acho, as duas somadas. 13 mais 15, é isso aí, 28 pilinhas. Fui por 15, voltei por 13. Rapidinho, foi bom porque eu fui pela Castelo, voltei pela Castelo, então não peguei tranqueira e a Castelo ainda tá leve. Só que são 4h15, então não dava pra brincar com isso. A partir de agora esquecer a região rodoviária, Castelo Branco, enfim. Eu cheguei pra buscar a moça, era um beach. Eu disse, pá, não é possível, do nada saiu um beach, cor de praia. No caso ela tava jogando frescobol, eu acho. Beach tênis, né? Beach tênis. Frescobol é coisa de velho, né? Entreguei a idade agora. Esse puta que pariu, tudo que ensina agora, tudo que é bairro, tudo que é quadra tem um beat desse, né? Esses dias eu levei também o pessoal numa que fica aqui na Santana, dentro de um posto de gasolina, não sabia nem que existia. O posto eu sabia. Lá dentro tem um beat. Pô, do nada os caras vêm tudo cheio de areia pra dentro do teu carro, sabe? Olhei com raiva pra ela quando eu vi que era um beat, mas eu vi que ela tava com as pernas limpas, né? Respirei fundo. Ela entrou e jogou a bolsinha da raquete. Você tá fudendo, né? E quando ela desceu, eu revisei tudo direitinho. Daqui onde estou, né? Não fiz esforço também pra sair daqui onde estou. E aparentemente não tem areia, não tem nada. E ela tava cheirando, senti cheiro de shampoo, qualquer coisa parecida. Então eu acho que ela tomou banho. Ou tá cheirosa porque tá cheirosa e ponto. Enfim, me levou nota 1 de qualquer maneira. Não quero mais bater com a Letícia por aí, indo ou voltando do beach ou do raio que o parta. Só de ranço. Vou ter que ligar X de novo. E olha que eu não tô mal posicionado. Puta que pariu, tio. Não tô pertinho do shopping, Praia de Belas no caso. Pertinho do hospital, pertinho da Zero Hora, pertinho da Getúlio, que é uma avenida altamente movimentada e comercial. Ó, tocou 866. Érico para Dona Eudina. Vamos dar. Viagem de 2.4 km, 866. É no Pese. Supermercado Pese. Será que tem rancho? Vou pagar ele pra ver, porque eu tô perto, tá dando 3 minutos de deslocamento. Só pegar a esquerda Getúlio, direita Érico e atravessar Ipiranga, eu cheguei. Então não vou perder muito tempo, a corrida é boa pela distância e pelo tempo que eu vou fazer a corrida também, 6 minutos, 866, 2.4 km, a relação tá ok. Não vou ficar rico? Claro que não, né, óbvio. Quem vai ficar rico com uma corrida de 866? Ninguém. Mas ela tá ok, né? Se eu fizesse isso o dia inteiro, daí sim eu ficaria rico. A cada 6 minutos fizesse 9 pila, faz as contas, em 1 hora eu faria 10. Vamos arredondar para 8 corridas de 9 pila, R$72. Tô certo? Tô certo. Em 10 horas, 720, imagina? Que delícia. Essa conta tu não faz, né? Quando tu critica a 5,88. Atualmente não tem mais feito, não consigo mais 5,88. Preciso confessar chega até a me engasgar. Preciso confessar pra vocês, eu não consigo mais 5,88. Mas tem 5,88 com menos de 1 km, com menos de 3 minutos. Cara, ela tem que cair no teu colo, né? Tu não pode correr atrás dela. Tem que cair ali, pá, chegou, 5,88, pega e vai. Mas eu não consigo mais. Tocou 5,88, já cancelo na hora.
Nem analiso mais. E o 698 tá cada vez mais difícil eu fazer também. 698, só de pensar que o cara tem o direito de pedir ar-condicionado pagando 698. Ele paga 10, 12. Não interessa, eu recebo 698. E tenho o direito de pedir ar-condicionado. Por isso, já me dá um ranço, sabe? Agora, se toca 699 eu faço. Feliz da vida. Dou risada e cantando o pneu. Pedro, número 183. Rapidamente, então, enquanto me desloco para pegar o Pedro aqui na Taquara. Vai ser rapidamente mesmo, porque aqui no Travesseiro não existe, pelo menos de agora em diante, até o infinito e além, não existe ócio aqui, não tem que ficar parado sem corrida. Tem ficar parado sem corrida é boa, é verdade. Isso tem. Isso, tu pode ficar horas aqui sem corrida é boa, mas sem corrida tu não fica. 10 para 5 da tarde, estou aqui na Avenida Bagé, bairro Petrópolis. Vou falar sobre os limites rapidamente, então, bem rápido mesmo. Eu estou chegando, tá ali na Taquara o Pedro me esperando. Os limites do Travesseiro, o limite norte, então, Avenida Cristóvão Colombo. Limite oeste, Avenida Carlos Gomes, ou terceira perimetral, como queiram. Não consegue, né, Moisés? 2 boca aberta. Limite sul, Avenida Protásio Alves, estão desenhando na cabeça de vocês. E limite oeste, segunda perimetral, Silva Só Mariante, Guete, Félix da Cunha. Esse quadradão aí é o Travesseiro, né? O Travesseiro é onde eu elegi como meu filé mignon de Porto Alegre para trabalhar. Cheguei, cadê o Pedro? Não consegue. Para concluir sobre fiz a corrida do Pedro, trouxe aqui para eu acho que é hostel, não sei, Casa do Campos, tem Ipiranga, um pouquinho antes da PUC. Não sei se é hostel, se é... Enfim, não vem ao caso. Hospedagem coletiva, aquela coisa toda. Então, uma coisa dessas aí de estudante. A Casa do Campos, só o nome aqui. 5 e 3, tá? Travesseiro, então, são os bairros Rio Branco, Petrópolis, Moinhos Auxiliadora, Montserrat, Bela Vista. Lembra das regiões pré-definidas da Uber lá atrás? Moinhos Auxiliadora, Montserrat, Bela Vista, Petrópolis e Rio Branco. Petrópolis era Jardim Botânico, mas Jardim Botânico tá pro lado de cá, então não entra no Travesseiro. E o Rio Branco era Zona Central, lembra? Depois virou Bonfim / Rio Branco. Até que o Uber criou vergonha na cara e definiu, largou os endereços para nós. Esses são os bairros do Travesseiro, tá? E na minha opinião é a melhor região da cidade para se trabalhar. Salvo os horários, né? Tipo, ali tem muita tranqueira. Então no meio da tarde, às vezes, e não sei se vocês reparam, é bom fugir dali também. Eu fujo direto. Mas, de agora em diante, 5 horas, já era para estar lá, até 8 horas da noite, eu procuro sempre estar dentro do Travesseiro. Por quê? Porque é a região que tem dinâmica, que tem muita corrida ali dentro mesmo, que não sai dali, o pessoal, né? E tem tudo no Travesseiro. Tem hospital, tem shopping. Não, shopping não tem, tá, tem um shopping Moinhos, ok. Mas tem hospitais, tem escolas, tem um monte de rico, tem um monte de clínica, tem um monte de prédio comercial, tem um monte de academia, tem um monte de patricinha, tem um monte de playboy, tem um monte de véia, tem um monte de SUV, tem tudo no Travesseiro. Então, o ideal é não sair dali, principalmente neste turno agora, entre 5 e 8 horas da noite. Dá para trabalhar no combo Puff e Travesseiro, ficar só entre o centro e o Travesseiro, fazendo esse vai e vem. E, exemplificando isso que eu tô falando, eu preciso mijar como se não houvesse amanhã, por isso que eu vim para esse posto aqui. Então, vamos finalizar, porque eu já tô mijando, né? Literalmente. Acabei de cancelar 2 coisas que dava pra fazer, 30 pila. Só que ontem eu fiz isso e me arrependi. Lá pro Maitá, aqui da PUC. E daqui da PUC também, 24 pila pra Beno Mendes, né? 2 corridas que na relação tava ok, tempo, horário, distância, aquela coisa toda. Porém, eu me jogar daqui a meia hora mais ou menos, tanto uma quanto a outra, bem longe do Travesseiro. E daí na sequência eu ia perder. Então eu preferi não fazer. Vim aqui, vou mijar, e assim que eu finalizar o mijo eu vou me deslocar em direção ao Travesseiro, vazio se for o caso. Mas é só subir perimetral aqui, que eu vou dar no meio da Carlos Gomes, que é a avenida de altíssima demanda também. A Dalene, buscar ali no Bourbon Ipiranga então, e me justificar a respeito. Por que me justificar? Porque eu já falei que eu não faço Bourbon Ipiranga.
salvo algumas exceções, né? Agora são 5h15 da tarde. Não é horário de rancho, vamos combinar, né? Não é horário de rancho. Além disso, eu não faço também porque eu acho horrível entrar e sair do Shopping Bourbon Ipiranga. Mas não é um horário que o pessoal vá pro Shopping Bourbon Ipiranga agora. Não em grande quantidade, como um sábado de tarde, por exemplo. Daí sim, não existe argumento para entrar lá, nem para levar e muito menos para buscar. Mas principalmente só por isso que eu estou indo buscar a corrida, que é para Lucas de Oliveira 505, bem no miolo do travesseiro. E também paga a corrida, 18 pilas. E além disso, como cereja do bolo para justificar, para me justificar na verdade, o destino é um prédio comercial. 505 é um prédio comercial, tem na Lucas esquina com a Anitta. Então na minha cabeça não existe nenhuma possibilidade de uma pessoa fazer rancho às 5h15 da tarde para levar para um prédio comercial. Se fosse para um prédio residencial, poderia ser, com menos chance devido ao horário, né? Tudo isso, pessoal, tem que estar na cabeça do guerreiro na hora de aceitar ou recusar uma corrida. Por isso, e também por isso, eu não uso aqueles aplicativos que fazem conta, porque nada disso é levado em consideração por aqueles aplicativos, apenas números. Infelizmente não são só números que definem nossa vida, né? Essas informações aí todas são relevantes. Origem, destino, hora, bairro principalmente, localização, além, é claro, de quanto que eu vou ganhar e quanto que eu vou rodar para isso. Espero que tenha ficado claro. Agora eu vou pegar a Leda aqui na Anitta Garibaldi e vou levar ali para as Almofadas, outra região que eu ainda não citei no dia de hoje, que é limítrofe com o Travesseiro, né? E também é uma região tão boa quanto o Travesseiro para se trabalhar, com tanta tranqueira quanto, principalmente nesse horário, que o Travesseiro. Que é a região que, vamos lá, os limites então dos almofadas. As almofadas só para não passar batido. Shopping Iguatemi, cada um desses é uma almofada, tá? Shopping Iguatemi, Shopping Bourbon Country, Shopping Bourbon Valley, Hospital Conceição e Hospital Cristo Redentor. Além da Universidade Unicinos, Colégio Anchieta, Colégio Província, né? São vários focos de demanda, são vários pontos de demanda nessa região. Além de toda a população que mora ali, também de alta renda, na sua grande maioria, bairro Três Figueiras, bairro Chácara das Pedras, Jardim Europa, enfim, é uma região rica e com muita demanda também. Limite leste, Avenida Carlos Gomes ou Terceira Perimetral, como queiram. Limite norte, Avenida Plínio Brasimilanos, depois segue pela Cis Brasil até a Avenida do Forte. Limite leste, Avenida do Forte até a Avenida Protásio Alves. E limite sul, Avenida Protásio Alves. Esse quadradão, então, essa é a região das almofadas de Porto Alegre. Tudo isso, vocês prestaram atenção até agora do que eu falei, puffs, Travesseiro e almofadas são regiões limítrofes, né? Centro Histórico, Travesseiro onde estou agora, e logo na sequência as almofadas. E tudo dentro do edredom. Vai ter gente perguntando, tá, e o Jardim Botânico? Ah, é Santana? Não defini, tá? Santana tá nos puffs. Usei exemplo errado. Jardim Botânico, por exemplo, bairro muito bom de trabalhar também, mas não tá nas minhas definições. Jardim do Sal, outro bairro ok, não tá nas minhas definições. Enfim, né? Se quiser criar e sugerir aí um nome para essas regiões que ficaram, esses bairros que ficaram excluídos dessas três regiões dentro do edredom, fica à vontade. E depois, mais tarde, quando eu for para casa, lá pro tapete, eu falo sobre o tapete. Agora é hora de trabalhar, baixa a cabeça e trabalhar. Tá ali a Leda, são duas velhas. Vou levar ali pela Líbero Badaró. Vai, põe. Câmera lenta. Vamos lá falar rapidamente sobre o Munich Day, a Dona Leda. Essa que eu trouxe aqui. 38 para onde? 38 é longe essa hora. Rubem Berto. Não.
Minha Unique Day, a Dona Leda ficou apavorada com o meu Unique Day, que vai acontecer amanhã, né? Só que os corretores já estão tudo lá enchendo a Anitta, a calçada da Anitta, de resenha a noite inteira. 21 pra onde? Avenida do Forte, não tô afim. Agora eu quero ir em direção ao Travesseiro Spoof, só, nada mais. Não vou pra direção a Zona Leste, sim a Zona Oeste. Minha Unique Day, tá, já falei, né? 31 pra onde? Borges 915, ok. 32 minutos, dá muito tempo com o passageiro no carro, ainda mais que tá 8h25 a dinâmica. Agora tem que ser corrida de 12, 15 minutos no máximo. 22, 25 pilas. É isso que eu quero. Um cuspir. Melnick Day tem ali na Carlos Traes 551, pra quem não sabe, o escritório da Melnick. Amanhã é um feirão de imóveis de alto padrão, aquela coisa toda, os corretores ficam ali a noite inteira pra pegar preferência. 63 pra onde? Não. Viamão. Não. Mas o take é só pra outra coisa, na verdade, não é pra falar sobre o Melnick Day, nem pra propaganda dos guri. Mandar um abraço pro Jonas e pra Tayane, a esposa dele. Me deixaram lá um valeu de mais de 10 pilinhas. Muito obrigado por esse carinho. Mas mais importante do que os 10 pilinhas que ele me deixou foi a mensagem que me mandou. Mensagem de carinho, mensagem positiva, né? Enfim, procure lá no vídeo. Valeu, Jonas. Valeu, Tayane. Um beijo pra vocês. Obrigado pela 45 pilas pra onde, Lauro Pinheiro, não. Obrigado pela audiência. O Jonas falou ali que ele não consultou. É membro do canal, por sinal. O Jonas eu encontrei no dia que eu fui fazer a renovação da minha carteira de habilitação, né? Lá no CFC, lá na Cavalgara. Ele tava lá comigo no dia que a gente fez as provinhas e tal. E ele disse que não costuma comentar e que assiste religiosamente todos os vídeos. Que, né, ele não é motorista aplicativo, mas me acompanha, que é um retardado. Ele é a Tayane, a esposa dele. E enfim, deixar uma mensagem bem legal lá, positiva e tal, desejando força e fé, patati patatá, correr atrás da meta, focar nos objetivos. E é isso. E é isso que eu preciso fazer a partir de agora. Só focar para não perder mais tempo, porque eu tô recebendo muita corrida para longe. E antes da Dona Leda, eu fiquei 7 minutos na louca esperando uma corrida. E eu espero que agora eu consiga mais rápido. Apesar de estar tocando, né? Só que o estagiário sabe o que eu quero, então ele só me manda o que eu não quero, que é as corridas para longe, né? E se atirar numa dessas de 63 pila pra ver a mão agora, é o maior tiro no pé que eu posso dar no dia de hoje. Detalhe, na teoria, hoje é para ser o melhor dia do mês de abril em relação à demanda e faturamento. E não tá até o presente momento nem o melhor dia desta semana, que por sinal foi uma merda. Então, dias piores verão. Ah, não, tem que desativar o modo pet só um pouquinho. Acho que eu nunca parei e gravei. Ah, já gravei aqui, sim, com certeza. Esse aqui é o posto da Nova York, o posto da Confraria. Esse posto aqui, não sei se todos os dias, mas todos os dias que eu vim de noite aqui, e eu tenho a impressão que são todos os dias, tem um grupo de playboy velho. Um grupo de playboy velho, 22 pila pra onde? A viagem comparada não me interessa. Rua 3 de Maio, mas é pertinho, 6 km. Ah, não, é bate e volta. Pega e volta na 3 de Maio. Não faço bate e volta, acho um abuso. Tem um grupo de playboy velho aqui que fica ali na beira do banheiro. Lá no final, na frente desse táxi aí que vocês estão vendo, só tomando cerveja e jogando conversa fora. E sempre com seus carrão. Se bem que hoje eu vi que o grupo tá sentado ali, 35 pila pra cachucha, nem pensar. Eu vi que o grupo tá sentado ali porque eu vim aqui para ir no banheiro e dar uma tomar cerveja com eles, mas eu não vi os carrão. Sempre tá cheio de carrão. O grupo tá aí à direita, quer ver, ó, atrás do carro, ali na loja de jet oil deles ali. Não viram, né? Não viram. Que bom. Deixa eu sair daqui porque não faço parte dessa turma. 13 pila pra onde? Varão da Amazonas, 856, buscar 7 minutos, nem pensar. Acabei de ligar o X depois de algumas horas. Eu achei que tinha parado, apesar de estar uma dinâmica firmezinha, quase toda a cidade mais baixa. 23 pila pra onde? Chavantes, Vila Assunção. Não, Vila Augusta. Tem Chavantes na Assunção também, não tô louco. Mas esse aqui eu não vou pra Viamão. Negócio de desligar X. Senão só cancela. 31 pra onde?
Cristóvão para Florescente Viamão, 22 km, 31 pila, às 4 para as 8 da noite de uma sexta-feira. O estagiário me oferece 31 para fazer uma viagem de 22 km, 27 para 19,8 km, pegando a 24 e levar para Avenida Maringá. Ai, meu Deus do céu, até quando vai essa história, sabe? Eu não aguento mais. 3 para as 8 agora, anoiteceu em Porto Alegre. Foi uma bosta o final de tarde. 48 pilas para onde? Para Cachucha, Rua Malva. Viagem de 24 km. Não fosse às 8 horas da noite fazer essa corrida. Só para me arrepender. Chegar lá e passar raiva, né? Cachucha, 24 km, deve ser lá depois da Betânia, lá no quase Esteio, na verdade. Eu acho, não conheço. Rua Malva, faço a menor ideia. De Comfort essa corrida. O pessoal tá desesperado, provavelmente não consegue X. Tentando Comfort já. Eu queria falar daquele posto ali. Me lembrei de uma situação da época da pandemia. Eu vim aqui um dia, assim, aleatório. Fui na loja comprar cigarro, acho, ou café, será? Não vem ao caso, na loja de conveniência daquele posto. E daí eu vi uma aglomeração de pessoas, devia ter umas 15 pessoas num canto. 18,50 para onde? Não consigo ler o nome da rua. De Jordano Bruno, não. Ah, não consigo ler. E é Comfort essa aqui, tio. Celeste Gobato, vamos dar. Tá, tocou ali no Bezerra. 18,50. Oi, Vanessa. Mas o guri não tem um minuto de sossego, tio. Eu tô chegando, tu me fala quando eu chegar. Tu me fala quando eu chegar, tu me fala. Tô aqui do lado já, tchê. Tô na América, já vou dobrar direito na Nova York de novo, ali no Bezerra de Menezes. Estou com uma gatinha. Ah, que gatinho, caralho. Tipo, puta que pariu, vamos se fuder. Quanto que eu não vi? Vou até ali pegar a taxa. Ah, que merda. Aceita a corrida. Não consigo falar! Escrever e falar ao mesmo tempo, porra! Tinha uma aglomeração de pessoas no canto da loja ali, tudo. Me chamou a atenção, eu fiquei cuidando do que estavam fazendo. Estavam todo mundo carregando o celular, porque essa região toda aqui, da Cristóvão pra lá, não tinha luz. Toda a região aqui na época da enchente. E o curioso é que tinha uma plaquinha, cartazinho que alguém da loja colocou, para não utilizar as tomadas por mais de 30 minutos, para que todos pudessem usar. Que loucura, né? Situações que a gente só vê na pandemia. Dá uma maçaneta na moça ali que tem uma gatinha. Filhote. Nem vi, de repente tá numa caixinha, eu faço a corrida. Não faço, não me permito. Engraçado que ela nem veio pro confronto, né? Nem apareceu. Tá dentro do Bezerra, provavelmente, esperando que eu responda se sim ou se não. Poderia fazer? Poderia. Desculpe, poderia fazer? Poderia, claro que sim. Cortou porque ela cancelou e cortou. Tem gente que faria, tem gente que faz. Nem interessa se tem caixinha de transporte ou não. 22,70 para Rocha Avantes. Eu já recusei essa aqui. O estagiário agora tá assim, ele manda 2, 3, 4, 5 vezes a mesma corrida. Não interessa se já recusou. 14 pila para onde? Henrique Clear, Jardim Itu, 8 km. Não vou para o Jardim Itu essa hora. Mas no momento que eu faço uma corrida dessas, eu acabo com a categoria Uberpet, né? Não que eu faça Uberpet, também não faço. Vila Nova, 25 pilas. 16 km, buscar 3. Até quando, hein, cara? Foi uma bosta o final de tarde. Depois que eu falei com vocês, peguei uma corrida que dizia João Valig. De fato dizia João Valig, eu não tava louco. Só que o rapaz colocou errado, ele queria ir no Bourbon Valig. Beleza, fui pro Bourbon Valig. Pan-Americana não. E daí, quando eu peguei a corrida, eu disse, não, vamos direcionar pra Pedro Ivo e vamos forçar a barra pra voltar pro travesseiro o quanto antes. Daí cheguei lá no Bourbon Valig, tocou 18 pila pra Vila do Jardim no X. Liberei o X pra não parar, né? E voltar o quanto antes pro travesseiro. Daí do X, daí fui pra Vila Jardim, daí já peguei uma outra, entre aspas, boa, 19 pila da Vila Jardim pra Lucas. Pensei, tá, na Lucas eu vou entrar no travesseiro de qualquer jeito, né? 18 pilas pra onde? Canoas, não. E daí quando eu cheguei na Lucas, parou de tocar. Daí veio um tururu pro Menino Deus.
fui, 18 pilas. E quando eu cheguei no Menino Deus, tocou 18 pilas da Lombo do Pinheiro, não. 18 pilas pro centro histórico, dei Comfort finalmente. Ainda direcionado, tudo isso. Demorou mais de 1 hora de direcionamento. E quando eu cheguei na Riachuelo, caiu meu destino. Não cheguei nem perto do travesseiro, com um destino. Pra Pedro Ivo. Marcelo dos Santos, Chapéu do Sol, lá na puta que pariu, 24 pila, 33 reais. Que loucura, cara. Que loucura. E daí o que eu fiz em 2, 3 horas, eu fiz 17, 18, sei lá, uns 80 pila. Em 2, 3 horas. Nova York, daqui mesmo pra Serachugobato. Antes ela tinha pedido no Comfort, agora ela pediu no X. Eu vou aceitar de novo. O estagiário se puxou hoje. Conseguiu mandar uma corrida pra mim pro Cafofo do Sol. Literalmente. Literalmente. Fui buscar o Matheus, meu último passageiro do dia de hoje, aqui na Cavalhada, para levar ali para o Cafofo e assim finalizar esse dia triste de hoje. Triste pelo faturamento, triste pelo resultado, triste pelo estagiário. Ele deve estar bem feliz, na verdade, né? Ele deve estar bem feliz. Agora são 10h19. Finalizar essa corrida aqui, se o Matheus embarcar, também não sei qual é o estado dele. Ele está ali no Burger King, eu acho que ele deve estar na quadra de esportes, ou no Burger King, que seja. Vamos ver como é que vai estar. Sempre eu penso, as últimas corridas são sempre surpresas, sabe? Ainda mais quando vai me deixar dentro de casa, literalmente. Mas se eu finalizar essa corrida vai ser mais 20, mais 9, 29, 34, 63. R$563 para 32 corridas numa sexta-feira, primeira do mês, que na teoria deveria ser o melhor dia da semana. Hoje era para dia para fazer 700, 800 pila. Pelo menos a gente fazia isso em outros momentos, né? Não muito distantes. Eu não tô falando de dezembro e novembro. Eu não comentei, eu acho, esqueci de comentar. Se esqueci, fica o registro. Eu ganhei um bônus hoje para 32 corridas, 65 pilas. Por isso esse número de 32 aí que eu falei. A última corrida vai ser essa aqui agora. Senão não estaria indo buscar 2.7 km também. Mesmo que fosse para dentro de casa, eu vou vazio. Mas vai me dar mais 20 pilas a corrida. E vai acabar com a minha missão e eu vou acabar em casa. E o vídeo vai terminar por aqui. E quando chegar lá já vou estar em casa mesmo. Só vou querer chegar, nada mais. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Os meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais. E que não foram, faça imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição. E não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Alguma coisa me dizia que o Matheus não ia embarcar, né? Cheguei ali, tava uns 4 Uber na frente do Burger King, todo mundo empilhando e trancando o trânsito. Eu fui o quarto a chegar, liguei para esse alerta, bem na curva da cavalgada. E daí depois mandei mensagem, cheguei, aquela coisa toda. Passou uns 40 segundos, veio uma moça, uma garrafinha de long neck e de dentro da Panvel, tem uma Panvel ali também, e um pacotinho de batata frita. Deve ter sobrado do lanche que eles estavam fazendo. E daí vindo ela, tal, as portas estavam travadas, porque estava esperando o Matheus. Veio na minha direção, saiu, puxou a porta, baixei a vidro. Pois não? Era assim. Ele foi ali na farmácia comprar uma água. Tu tá falando sério? Ele foi comprar uma água na farmácia. Eu olhei assim, tinha 3 pessoas na fila. O Matheus devia ser um daqueles lá. Eu, sério? Ele quem? Perguntei pra ela. E ela, como assim ele quem? Tu não é Uber? Perguntou ela de volta pra mim, né? Pra quem é o carro? Era assim, é o carro branco, me respondeu. Pra quem é o carro? Qual o nome do passageiro?
E ela: Matheus, ok, então, aguarda aí. Ela bateu a porta, travei a porta de novo, já sabia, né, nesse momento. Só pelo abuso do cara ter ido pra farmácia fazer compras enquanto eu espero ele ali na frente, ele não merece nem que eu sei lá o que. Dito e feito, passou 2 minutos, não apareceu ninguém. E ela continuava com a long neck dela bem tranquila, comendo as batatinhas fritas e saí. Girando o rosto, ela: moço. Cancelei. 6,31 o estagiário me deu de cancelamento. Nunca fiquei feliz com uma taxa de cancelamento como fiquei com essa. 6,31. A viagem me paga 9 pila. 6,31. Se todos os cancelamentos fossem assim, eu só trabalhava com cancelamento. Só que não, isso é piada, tá, pessoal? E daí tá, depois cancelei essa corrida. Achei uma de 7 pila que eu peguei ali uma das ruazinhas do Cristal, pra trás do Burger King, por sinal, na São Sebastião do Caí, o nome da rua, por sinal. E trouxe aqui pra Cavalgada. Já finalizei então meu bônus, minha coisa, tudo. E eu tava esquecendo que eu falei hoje do edredom, depois eu falei dos puff, depois eu falei do travesseiro, depois eu falei das almofadas. E prometi que quando eu chegasse aqui na Zona Sul, eu falaria do tapete, né? Mas só vou falar do tapete, só vou demarcar o tapete porque eu não gosto mais de trabalhar aqui. Um dia gostei. De fato é uma região que tem demanda, mas não trabalha mais na Zona Sul. Se você me acompanha aí diariamente, sabe por quê, né? Uma merda trabalhar aqui. Mas então o tapete. Vindo então, vem comigo, né? Do centro em direção à Zona Sul pela orla. Visto o Pontal? Não tá, ali começa o tapete. Segue pela Avenida Chuí, contornando Barra, Icaraí. Dobra a esquerda na Campos Velho. Tudo à direita, entre o rio e a direita disso que eu tô falando, é o tapete, tá? Só pela Campos Velho, dobra a direita na Cavalgada. Segue pela Cavalgada, essa mesmo que eu tava aqui. Acabei de passar por ela, por sinal. Até o Morro do Osso, né? Até atrás do Zafari da Cavalgada. Até ali, se é pra dar uma rua como limite, sul, no caso, Padre Reus. Nem vai na Padre Reus até o beira do rio. Então tudo que está compreendido entre a Padre Reus e a Cavalgada, Campos Velho e Chuí, Icaraí, Barra Shopping Sul, tudo isso é o tapete, né? Bairros Cristal, Cavalhada, Camaquã, Vila Assunção, Tristeza e não sei se esqueci mais algum. Essa é uma região bem densa, tem bastante coisa, tem bastante demanda, tem bastante movimento, enfim, né? Mas o estagiário aqui, ele usa a tabela da série D, paga o menor preço possível, dinâmica sempre mentirosa, sempre para tirar o cara para trouxa, para otário, né? Então, como eu moro aqui, não moro no tapete, mas eu moro bem próximo aqui na Vila Nova, eu tô a menos de 1 quilômetro do tapete, digamos assim. Eu só pego corrida para ir pro centro, você sabe disso, ou pelo menos eu tento, né? Tento fugir o quanto antes da Zona Sul. E quando eu volto é pra última, né? É pra última, se bobear já volto direto, enfim. Eu volto vazio às vezes. Trabalhar aqui aqui é complicado. Tá? Feito. Desculpa o vídeo longo, né? Me empolguei hoje. Fazia tempo que eu não passava de hora. Eu não sei, na verdade, quanto tempo tem esse vídeo. Talvez nem tenha chegado nenhuma hora, mas acho que sim, acho que passou. E já dei um muito obrigado, aquela coisa toda, né? Então é isso. Agora sim, vamos descansar, subir esse vídeo, descansar, nessa ordem, né? Primeiro subir o vídeo, depois descansar. Sabe por quê? Porque amanhã tem tudo de novo e de novo. Fui.